Boa noite, queridos amigos. Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente o estudo do Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 5, item 82 a 86. Antes de mais nada, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Porque hoje aqui é mais difícil. Ah, sim, agora eu consegui enxergar. Então, estamos com a campanha com a Casa Edgar Armon. Quem puder colaborar com as cestas básicas, pode ser um ou dois itens que estão aparecendo no vídeo, ou pode ser a cesta já completa com os itens. Bom, artigos para o bazar, roupas e calçados. Bom, fraldas para os necessitados, gestantes, do PLGG. O local é a Casa Espírita de Gararmon, lá na Rua Bolívia 717, Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Os horários variam, de segunda e quarta, das 19 às 21 horas. Na sexta é mais cedo, das 13 às 15 horas. Juntos fazemos a diferença. E é com você, minha amiga. Gratidão. Obrigado. Muito boa noite a todos, um beijo no coração, a todos que estiverem por aqui, que passarem por aqui, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão maior, aos mentores do SEAC que possibilitam esse estudo, esse encontro, essa tarefa, aos nossos mentores, e que possamos entender da melhor forma possível os ensinamentos que estão nos livros da codificação. Que assim seja. Bom, então essa segunda parte do Livro dos Médiuns tem por título Das Manifestações Espíritas, e o capítulo 5 tem por título Das Manifestações Físicas Espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte. Então, vamos ao item 82. Os fenômenos, né, ocorrem de forma espontânea, contra a vontade do encarnado, às vezes são até importunos, perturbam, e ocorrem até entre pessoas que nunca ouviram falar desse assunto. O Allan Kardec, referindo-se a esse fenômeno, né, de manifestação física, deu o título Espiritismo Prático Natural. E Allan Kardec sugere às pessoas que passarem por essas experiências registrarem esses fatos, observarem se não é uma ilusão, não é uma mistificação. E o item 83. As manifestações espirituais mais simples e as mais frequentes são os ruídos e pancadas. E ele nos alerta para a gente não confundir com causas naturais. A gente ouve um barulho, né? Perceber se não é o vento, se não é o barulhinho de um inseto, se é uma brincadeira de alguém. Os ruídos espirituais, eles, né, no caso de pancadas, são pancadas secas, ora surdas, né, aqueles tom abafados, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, né, aquele barulhão, e que mudam de lugar, se repetem sem nenhuma regularidade mecânica, né? Não é assim, cada um segundo, cada um minuto é aquele barulho. Não tem uma regularidade. Hydesville, né, aquele famoso caso que aconteceu em Hydesville, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, foi um caso de tipologia, de pancadas. É um efeito de uma causa inteligente. Vamos para o item 84. Allan Kardec pergunta: a gente precisa ter medo desses ruídos?
E aí os espíritos dizem, não, eles não apresentam nenhum perigo. Mas só que tem gente que acha que é o diabo que está fazendo um barulho assim, que existe diabo, Satanás, né? E eles ficam aterrorizados. E às vezes essas manifestações tomam proporções grandes e persistem de forma desagradável. É o poltergeist. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre poltergeist. O item 85. Qual o objetivo desses ruídos, dessas pancadas, desses barulhos, né, que vêm da espiritualidade? Chamar a atenção. Os espíritos elevados, eles não se ocupam com essa ordem de manifestações. Eles se servem de espíritos inferiores para produzir esses efeitos. É como se fossem os serviçais aqui da Terra, né, os empregados mais humildes que fazem serviços pesados. E alcançado esse fim, de chamar a atenção, aí essa manifestação material cessa, porque se torna desnecessária. Vamos para o item 86. Quando Kardec iniciou os estudos do Espiritismo, ele estava começando a estudar, certa noite, lá na casa dele, ele estava justamente escrevendo sobre esse assunto, sobre essas pancadas, né, que são efeitos de manifestações espirituais. E ele ouviu pancadas ao seu redor. Durante 4 horas, essas pancadas persistiram. E foi a primeira vez que isso acontecia com ele. E ele verificou se não era a janela batendo, se não era algum animal, se as causas não eram acidentais. E ele não percebeu nenhuma causa, né, nesse sentido. No dia seguinte, ele perguntou a um espírito, através de um médium, qual a causa dessas pancadas, porque ele tinha contato com muitos médiuns. E o espírito, né, respondeu através desse médium. Era o teu espírito familiar que te desejava falar. E Allan Kardec pergunta, e o que ele queria de mim? E esse espírito que está se comunicando através desse médium, diz, olha, ele está aqui, pergunta para ele. E aí o espírito se apresentou com um nome alegórico, né, um pseudônimo. E depois Allan Kardec soube que era um espírito muito, muito elevado e que desempenhou na Terra um papel muito importante. E esse espírito protetor de Kardec apontou erros no que Kardec vinha escrevendo, indicou as linhas onde havia os erros, deu conselhos úteis, conselhos sábios, e disse que estaria sempre com Kardec e atenderia o seu chamado todas as vezes. E a partir de então, esse espírito nunca mais abandonou Allan Kardec. E escreve, né, o Kardec, dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Então, até nos assuntos terrenos do dia a dia, esse espírito dava bons conselhos para Allan Kardec. E então as pancadas na casa de Kardec, de Rivail, cessaram. E o espírito protetor, então, queria comunicar-se com Kardec com regularidade, através de algum médium. Por isso, ele quis avisá-lo por meio das pancadas. E escreve o mestre de Lyon, dado o aviso, estabelecidas as relações regulares,
as pancadas se tornaram inúteis e cessaram. E Allan Kardec conta um fato quase semelhante que aconteceu com um amigo dele. Esse amigo estava no quarto, né? O amigo no quarto do amigo, né? Aí ele começou a ouvir ruídos diversos os barulhos não paravam, até cansou. E aí ele perguntou para o médium quem era que estava fazendo essa barulheira no quarto dele, e o médium respondeu: foi o seu pai. E o pai fez um pedido, né, a esse amigo de Allan Kardec, ao filho. Esse pedido foi atendido e ele, né, não precisou mais ficar se manifestando através de ruídos. Então, vamos falar de poltergeist. Tem muitos filmes, tem até um filme chamado Poltergeist, né? Então, essa palavra poltergeist vem do alemão. Polter significa fazer barulho, bater, e Geist, que significa espírito. Então, poltergeist significa espírito barulhento. E muitas vezes os barulhos são persistentes, ocorrem fenômenos estranhos, desconcertantes nesses casos de poltergeist, pedras que caem do telhado, cortinas que pegam fogo, os encarnados sentem beliscão, puxão de cabelo, luzes piscam ou lâmpadas estouram, e ruídos misteriosos, tipo assim, alguém arrastando uma corrente ou correntes. E desde a antiguidade há relatos sobre essas manifestações. Havia em Roma, no século I, um jovem advogado e escritor chamado Plínio, o Jovem, e ele enviou uma carta para o amigo Lucius Licinius Sura, explicando que havia uma casa na cidade de Atenas, lá na Grécia, que era assombrada porque as pessoas ouviam sons de correntes e viam um vulto, a aparição de um velho. Então, ninguém tinha coragem de alugar aquela casa, de ir morar naquela casa. A casa ficou vazia, abandonada. Mas um filósofo estoico é uma escola, né, da filosofia, aqueles que usam muito de coragem, de bom senso, de discernimento, né, o estoicismo. Esse filósofo estoico, chamado Atenodoro, ele ficou curioso e alugou a casa, foi morar lá. Olha que coragem! E ele viu o fantasma do velho, e o fantasma, ele escutava, né, o fantasma arrastando correntes, tudo, mas ele viu o fantasma o levou até um terreno, né, nos arredores da casa, pediu para que ele fizesse escavações, ele fez e encontrou ossos humanos acorrentados. Aí o Atenodoro, né, livrou esse esqueleto das correntes, deu uma sepultura, né, ele foi devidamente sepultado, e a assombração cessou. A casa deixou de ser assombrada. Quer dizer, esse espírito estava pedindo ajuda, estava sofrendo, de certa forma ligado lá aos seus ossos acorrentados, né, jogados lá lá no, né, no terreno. E na Idade Média, as pessoas diziam que todos esses fenômenos eram maldições, eram possessões demoníacas. Era obra do diabo. E no século XIX, lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, na vila de Hydesville, aconteceu o famoso caso das irmãs Fox, que contribuiu muito para o surgimento do
espiritualismo moderno, o estudo do fenômeno mediúnico. O criador do Sherlock Holmes, espírita, né? Arthur Conan Doyle, escreveu A História do Espiritualismo. E lá ele, né, explica que o ponto de partida para o espiritualismo moderno, que é o estudo das manifestações mediúnicas, aconteceu em 31 de março de 1848, na vila de Hydesville, com a família Fox. Essa família passou a ouvir batidas misteriosas, arranhões. Na casa onde eles moravam, os móveis se moviam sozinhos, as portas abriam sem uma causa aparente, e eles ouviam sons, assim, batidas, né? Rappings, em que pareciam responder de uma forma inteligente às perguntas das meninas, né? As irmãs Fox. E elas criaram um sistema rudimentar de comunicação por meio de código. E aí esse espírito explica, esse que, né, faz os barulhos lá na casa da família Fox, que ele havia sido assassinado naquela casa anos antes. E as pancadas, essas manifestações, esses poltergeist, continuaram. Os vizinhos testemunharam, líderes religiosos foram lá e comprovaram, a imprensa também. Às vezes os fenômenos cessavam ou às vezes enfraqueciam quando as irmãs ficavam separadas, quando uma ia para a casa, né, de algum parente, passava uns dias lá, e isso indica que havia uma possível ligação mediúnica entre essas meninas, né, as filhas Fox, né, da família Fox, e esses eventos mediúnicos. Elas eram adolescentes, eram jovens. E os adolescentes, os jovens, eles muitas vezes são epicentros dos poltergeist, né? Então, poltergeist é um fenômeno mediúnico de efeito físico. Então, são alterações perceptíveis no mundo material. Os ruídos, a movimentação de objetos, a levitação, né? As mesas que se levantam, como as mesas girantes, as pancadas, as materializações, pedras que se materializam e caem do telhado, transporte de objetos, é a ação direta, é a ação do espírito sobre a matéria, mas tudo segundo leis naturais. Então, o espírito, ele é o espírito desencarnado, ele é um agente inteligente que deseja produzir esse fenômeno. E existe o fluido universal, que é a matéria sutil, que é um intermediário entre o espírito e a matéria, o objeto. E tem o fluido vital do médium, que é uma energia orgânica que vitaliza temporariamente esses objetos, né, para que eles se movimentem. Então, o fluido universal que existe na natureza é combinado com o fluido vital do médium. E essa combinação anima momentaneamente um objeto. Às vezes o torna leve e ele levita, ou às vezes ele se movimenta. Então, o médium de efeitos físicos, ele tem uma constituição orgânica específica. Ele tem uma energia vital que é usada por esses espíritos. E nem todos os médiuns, os epicentros de poltergeist, têm consciência de que estão doando essa energia. Alguns sim, alguns são ativos e doam voluntariamente, têm consciência de tudo isso. Outros não, são passivos, inconscientes, né? A energia é retirada deles, eles nem percebem. Isso pode acontecer com adultos, com jovens, com homens, com mulheres.
Às vezes, esses médiums estão próximos aos locais onde esses fenômenos ocorrem, às vezes estão distantes, o espírito transporta essa energia vital daquele médium doador de energia vital, o ectoplasma, para o ambiente, né, onde isso ocorre. E nesse tipo de manifestação, enquanto o médium está doando a sua energia, seja de forma consciente ou inconsciente, ele não entra em transe, ele não perde a consciência, e ele também não, entre aspas, incorpora esse espírito, né? Então, o poltergeist é um fenômeno de efeitos físicos intenso, que causa desordem, que perturba, são as tais das assombrações. São provocados por espíritos de pouca elevação, às vezes, né, por ignorância, por brincadeira, às vezes por maldade mesmo. E aqui, então, a importância de a gente fazer prece, de ter bons pensamentos, de praticar o bem, para conseguir entrar em sintonia com os nossos benfeitores, para que eles nos protejam desses espíritos zombeteiros, gozadores ou maldosos. E como ocorre o poltergeist? Vamos ver assim com mais detalhe. Primeiro existe a vontade do espírito, esse espírito que quer causar essa perturbação ou esse ruído para chamar a atenção, como no caso né, de Allan Kardec, que os ruídos aconteceram durante 4 horas, ou como aquele espírito que estava, os seus ossos enterrados, acorrentados, queria chamar a atenção, né? Então, primeiro, a vontade do espírito. Então, existe uma causa inteligente. O espírito é inteligente, tem essa vontade de se comunicar, de chamar a atenção. Mas como o espírito desencarnado não possui corpo físico, ele só tem o perispírito, que é um corpo energético, fluídico, muito sutil, ele não consegue interagir diretamente com a matéria densa, com o objeto, ou né, com a parede, com a porta. Ele precisa de um intermediário para realizar essa ação. E o intermediário é o fluido cósmico universal, que é o agente primitivo de todas as manifestações espirituais. É uma substância que permite ao espírito agir sobre a matéria. O fluido cósmico universal é uma matéria-prima etérea, e o espírito molda esse fluido cósmico universal conforme a sua vontade e o seu pensamento. E aí tem também o fluido vital do médium, que é um reforço energético. Então, são energias orgânicas de seres vivos, no caso, energias abundantes fornecidas por médiums de efeitos físicos, fornecidas de forma voluntária ou involuntária. Tipo assim, é como se o médium de efeitos físicos fosse a bateria ou o combustível que o espírito usa para causar os ruídos, para movimentar os objetos. E, né, lembrando, muitas vezes o médium não tem consciência que o seu fluido está sendo usado. E o espírito capta essa energia do médium, essa energia orgânica, combina com o fluido cósmico universal. Isso cria um campo energético, tipo uma mão invisível, um campo energético como se fosse uma mão invisível, que envolve, por exemplo, uma pedra. E a pedra, então, ela pode levitar, ela pode ser lançada, porque está envolta nesse campo energético que é formado pela soma do fluido cósmico universal e do fluido que o médium de efeitos físicos forneceu. Então, poltergeist não é uma ação demoníaca. Funciona conforme as leis naturais que regem a interação do mundo espiritual com o mundo material.
Amigos queridos, façamos uma vibração pelo nosso planeta, vibremos por todas as pessoas que estão sofrendo, nas regiões onde está havendo tanta destruição por causas naturais, terremotos, e também destruição por causa do próprio homem, tantas pessoas sofrendo por causa da guerra. Vibremos para que os governantes das nações possam ouvir os seus mentores e buscarem a paz mundial. E vibremos por todas as pessoas que passam por dificuldades, pelas pessoas que estão doentes, encarceradas, abandonadas, desiludidas. E também vibremos por aquelas pessoas que ainda trilham o caminho da maldade, da destruição, da violência, que elas possam ouvir os seus mentores, ouvir suas próprias consciências e trilharem o caminho do bem. Vibremos pelos mentores do SEAC, vibremos por todos os tarefeiros do SEAC, e vibremos também por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Nós te pedimos, Pai amado, Jesus amigo, que nos conceda coragem, perseverança, paciência, fé e esperança para superarmos as dificuldades do dia a dia. Senhor, não permita que percamos a fé, que não permita que percamos a boa vontade de sempre fazer o bem e de acreditar de que Deus está conosco, que os nossos benfeitores estão sempre nos auxiliando. Jesus amado, se conosco hoje e sempre. Amigos queridos, muito obrigada, uma boa noite.